Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha utilizava uma máquina chamada Enigma para criptografar suas mensagens. Para quebrar o código, Alan Turing aprimorou um computador chamado Bomb e conseguiu realizar tal feito. Esse foi um dos primeiros computadores a existir, e esse computador usava diversas engrenagens e motores elétricos para funcionar. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos também trabalhou em seu projeto de computador chamado ENIAC. Esse, por sua vez, não possuía qualquer parte móvel, sendo inteiramente digital. Mas esses computadores ainda tinham uma coisa em comum. Eram enormes, gastavam muita energia e possuíam uma capacidade de computação menor que de uma calculadora moderna. E a tecnologia que permitiu os computadores encolherem cada vez até você ser capaz de carregar um no bolso foi, sem dúvida, a maior invenção do século XX. Antes de começarmos, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda a gente a crescer e nosso conteúdo a ter um alcance maior. Também considere nos ajudar no Apoia-se. O link está na descrição. Então vamos ao assunto. O ENIAC e outros computadores digitais pioneiros funcionavam utilizando um componente eletrônico chamado válvula termiônica. Esse componente funciona como uma chave elétrica sem partes móveis. Utilizando uma pequena corrente elétrica e um terminal dela, é possível permitir que uma grande corrente elétrica passe em dois outros terminais. Essa função pode ser utilizada para amplificar um sinal elétrico, como em amplificadores de áudio, quanto para computar os uns e os zeros utilizados na computação. Só as válvulas têm grandes desvantagens, como o grande gasto de energia e seu grande tamanho que não pode ser reduzido. Um substituto para as válvulas já havia sido proposto teoricamente em 1925 pelo físico Julius Edgar Lilienfeld, que inclusive patenteou a ideia. Esse componente proposto dependia de uma classe de material chamada semicondutores. E para entender essa classe de materiais, precisamos entender outros dois tipos de materiais: os condutores elétricos e os isolantes elétricos. Nos condutores elétricos, geralmente metais, há elétrons que estão tão fracamente ligados aos átomos do material que, ao aplicar qualquer diferença de potencial elétrico nesse material, uma corrente de elétrons flui de um terminal ao outro. Já nos isolantes, os elétrons estão tão fortemente ligados aos seus átomos que não importa a diferença de potencial elétrico, não há qualquer fluxo de elétrons. Os semicondutores são materiais entre esses dois. Seus elétrons não estão tão ligados aos átomos como os isolantes, mas não tão livres quanto os condutores, e quando aplicamos uma diferença de potencial elétrico, esses elétrons vão saltando de átomo em átomo até chegar no outro terminal. Alguns semicondutores naturais, como a galena, já era conhecida quando os primeiros computadores começaram a ser fabricados. Inclusive, a galena já era usada na confecção de rádios caseiros dos anos 30. Porém, os cristais de galena só apresentam essas propriedades em certas regiões aleatórias, e a tecnologia para purificar esses materiais até ser possível sua utilização industrial não existia. Em 1957, John Bardeen e Walter Brattain descobriram que quando 2 pontos de ouro eram aplicados a um cristal de germânio, era possível amplificar um determinado sinal elétrico. E sob o comando de William Shockley, continuaram suas pesquisas e desenvolveram um componente eletrônico chamado transistor. Esse componente era o tão sonhado substituto das válvulas termoiônicas. Em 1958, o cientista Robert Noyce desenvolveu o primeiro circuito integrado enquanto trabalhava para a Texas Instruments. O circuito integrado produzido a partir de um único bloco de um material semicondutor, na qual diversos componentes são fabricados sobre essa mesma base. O número de componentes pode variar, entre algumas unidades até bilhões deles em um pequeno espaço. Em 1971, a Intel lançou um tipo de circuito integrado dedicado a realizar operações binárias, e que recebeu o nome de Intel 4004, sendo esse o primeiro microprocessador. Esse microprocessador possuía 2.300 transistores. Depois dele, vários microprocessadores foram lançados e diversos robistas começaram a construir seus próprios computadores caseiros, inclusive um certo Steve Wozniak, que construiu um computador na qual ele deu o nome de Apple I, ou Apple I, e com isso iniciou a revolução do computador pessoal até chegar nos dias de hoje.
Atualmente, o microprocessador possui bilhões de transistores. Um processador i7 fabricado pela Intel possui 1,75 bilhões de transistores. E cada transistor desse possui apenas 14 nanômetros de comprimento, pequeno o suficiente para caber mais de 4.000 deles em uma fila que tem o mesmo tamanho da espessura de um fio de cabelo. E por isso, o transistor é a maior invenção do século XX. Ele permitiu que a gente juntasse um grande poder computacional em um aparelho tão pequeno como o seu celular. Isso permite à humanidade criar coisas incríveis, como vídeos de gatinhos, danças avulsas no TikTok, memes do Shrek e homens no mato construindo piscinas com apenas um pedaço de pau. Você gostou desse conteúdo? Então deixe seu comentário. Também não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Siga também a gente nas redes sociais e compartilhe com seus amigos. É muito importante pra gente. Se acaso quiser contribuir diretamente para o nosso trabalho, tem o link do nosso Apoia-se aqui embaixo. Muito obrigado.